E aí, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao NED, ao Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Mais uma vez juntos, mais uma sexta-feira, continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos. E o pessoal já está entrando, vai avisando o pessoal aí, né? O pessoal do grupo do Seara, o pessoal que é fora do Seara, de outros grupos, Seara de Jesus, de todos os lugares que nos acompanham. Mas essa sexta-feira a gente está realmente dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Boa tarde, Nilton. Boa tarde, José. Boa tarde a todos, medianos e simpatizantes. Nossa gratidão pela presença e vamos contribuir com essas perguntas, com essas colocações. Antes de nós iniciarmos, vamos já dar um oi para o pessoal. É muito importante esse contato, já que a gente não pode dar abraço, né? O único jeito é dessa forma mesmo. Aí uma boa tarde para a Sueli Manfred, né? Para a Aline Renata, Renatinha, a filha da Renata também. Marisa Fente Pérez. Marisa, boa tarde para você. Beijo, Marisa, Marizinha. Isso, Regina Lago também. Tatiana Marques, Regina Lago. Alcina Sotelo Medeiros. Grande Alcina. A voz da multidão. Não me canso de ouvi-la. Luiz Inácio, boa tarde. Muita luz e paz. E deixa eu ver quem mais. Onde será o show ou é uniforme? Vocês percebem? Pensei que vocês não iam perceber, cara. Eu falei assim, Zé, lembra que nós combinamos? Ele falou assim, não lembro não. Eu falei assim, você foi em desdobramento, você no sono. Não foi combinado. É o assunto de hoje. Nós não falamos de sonambulismo, hoje não é sobre êxtase. Então, ele estava em êxtase quando ele escolheu essa cor. Meu Deus do céu. Realmente não foi combinado, mas não foi combinado. Tá bom? Newton, a gente vai estudar hoje sobre... A emancipação da alma, né? Sobre o êxtase 439 a 446, as perguntas, né? Tá certo. Um tipo de sonambulismo, né, que você vai falar? O sonambulismo mais apurado, né? Muito bem. No final das contas, a gente, se resumir desde da pergunta anteriores, se torna tudo um desdobramento, né? Só que cada caso são em casos o mais intenso, por exemplo, o êxtase já é um estágio mais avançado do espírito. Né? Então, isso aí. A gente vai assistir agora, então, o nosso estudo. São 5 minutos, né? 5 minutinhos. Assiste o vídeo, faça pergunta, tire dúvidas, não fique com dúvidas. E também sobre outros assuntos pertinentes dentro da doutrina, né? Uhum. Outros assuntos que você queira também falar. Porque esse assunto de hoje é um assunto um pouco mais curto, né? Um pouco mais curto, então dá tempo de a gente desenvolver outros assuntos também. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à doutrina em outras situações, fiquem à vontade, a gente reflete. Né? Só dar um oizinho que chegou agora a Sônia Silva Barbosa. Sônia, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. E a Urânia Trudes. Urânia, nossa contratada. Né? Urânia cada vez mais bonita, Urânia. Com certeza, né? Isso aí. Vamos lá? Assistam o vídeo agora, já vai avisando o pessoal. Êxtase. Perguntas 439 a 446. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim, ele os vê e compreende a felicidade do que os habitam, razão por que gostariam de neles permanecer. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente? E não retém o instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se vê a sua posição futura melhor que a da vida presente, esforça-se por romper os laços que o prendem à Terra. Se abandonássemos o estático a si mesmo,
sua alma poderia abandonar definitivamente o corpo? Sim, ele poderia morrer. Por isso é preciso chamá-lo por meio de tudo o que eu possa aprender a este mundo, sobretudo fazendo-lhe compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o retém ao planeta terreno. Há coisas que o estático pensa ver, mas que, evidentemente, resultam de uma imaginação abalada pelas crenças e preconceitos terrenos. Assim, nem tudo o que ele vê é real? O que ele vê é real para ele. Mas como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, pode ver a sua maneira, ou melhor dizendo, pode exprimir o que viu numa linguagem condizente com os seus preconceitos e as ideias em que foi criado, ou com os vossos preconceitos, a fim de ser mais bem compreendido. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático pode enganar-se com muita frequência, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar por suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam da sua exaltação para o fascinar. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? É, melhor dizendo, a vida passada e a vida futura que o homem entrevê, que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais um mistério que a sua razão procura inutilmente devassar. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam conciliar-se com o materialismo? Quem os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista nem ateu. Eu acho que um ponto que eu acredito para mim foi importante, e houve essa pergunta já nos estudos anteriores, de que se aquele que está em sonambulismo, ou principalmente em êxtase, né? Porque o sonambulismo ainda nós estamos muito presos aos órgãos materiais, né? Nós estamos muito voltados ainda para a matéria, né? Para o imediatismo materialista. Só que o êxtase já é uma coisa mais apurada, mais lapidada, ou quando o espírito já está mais voltado para as informações espirituais. Aí ele pergunta: poderá o espírito desencarnar? E ela falou: pode, não é que aconteça, poderá, né? E nós temos que fazer tudo para evitar. Bom, aí com certeza vai bater o sininho em vocês. Pô, então, peraí, o cara que está em êxtase, ou até no sono, pode morrer? A pergunta: pode morrer da mesma forma como eu encarnado, sem estar em êxtase e no sonambulismo, também tirar a minha própria vida, né? É uma responsabilidade. Não é porque eu estou em êxtase no mundo espiritual que, de repente, eu desisto de retornar, né? E, nesse momento, eu estava em êxtase, então tudo bem, não. Ele está deixando de cumprir sua tarefa encarnatória. Não muda em nada, né? Simplesmente foi uma decisão num plano espiritual, né? E, com certeza, os amigos espirituais, eles nos auxiliam para que isso não ocorra. Tanto é que vocês... muitos poucos casos, a gente tem ouvido falar, de espíritos que se desdobraram, ou pelo sonambulismo, ou se desdobraram, ou entraram em êxtase e não retornaram. É muito poucos casos. Eu, pelo menos, desconheço, né? Pode ser que tenha, que eu costumo dizer, nós somos quase 8 bilhões de espíritos, né? Então, pode ser que haja algum caso assim. Mas eu, particularmente, nunca ouvi falar. E se ele faz isso, ele está desistindo do compromisso, concorda? Porque eu estou num lugar maravilhoso, que é uma delícia, que aqui é o meu lugar, eu não vou voltar. Sabe o que vai acontecer com esse espíritos? Não vai ficar nesse lugar. Porque esse local é local de aprendizado, onde ele está. Se ele foi para lá, ele foi para aprender, para crescer espiritualmente. A partir do momento que ele desiste da sua jornada reencarnatória, automaticamente está negando o seu compromisso que ele fez antes de encarnar. Então, é isso que ocorre nos suicídios involuntários, né? A gente fala assim, não é só aquele suicida que decide e pula, né, do local e se mata, mas aqueles suicídios involuntários, que são os drogados, os toxicômanos como um todo, aqueles que
os glutões, pessoas que comem em demasia, né? Que bebem demais, né? Todos esses, nós estamos diminuindo, né, o nosso período, nosso corpo físico, ele é abastecido pelo fluido vital, né, que é uma composição que é tirada do fluido cósmico universal, junto com o fluido do planeta, juntos se unem para abastecer o campo eletromagnético, né? Eletricidade do fluido cósmico universal, né, com o magnético do fluido vital. Então, nessa fusão, nessa simbiose, nós vivenciamos. A partir do momento que eu começo a fazer com que o meu organismo comece a não se comportar de forma adequada, ele perde a resistência, porém, o fluido vital, que é o combustível da vida, continua. Então, mesmo desencarnando em êxtase, com certeza ele vai ter que responder por essa situação. O espírito em êxtase, ele pode visitar planos superiores? Sim, pode. Pode, porque é justamente... Mesmo ele não tendo essa... Não, ele tem. Ele tem, né? Ah. Não são todos, por isso que eu falei, são várias fases, né? Sonambulismo, né? Desdobramento, sonambulismo, né? O próprio sono, né? Quando te dorme, se desdobra. Só que o êxtase você pode fazer, por exemplo, aqui... Por exemplo, eu quero fazer, eu consigo, eu controlo isso. Tanto é lógico, isso é possível, mas também é evidente que aqueles que fazem durante o sono, ele entra em êxtase e vai aos mundos espirituais mais elevados, não de graça, gente, não é viagem, não é turismo não, que é feito. Né? Mas no desdobramento não acontece isso? Não, porque depende do meu padrão vibracional. Ok. Né? O padrão vibratório que vai me determinar se eu vou ou não. E a pessoa em êxtase, ela tem um compromisso, assim, um pouco mais... uma tarefa um pouco mais apurada. Então, ele tem essa capacidade de adentrar nos mundos felizes, né? Ou os mundos já... Eu acho que felizes também é muito forçar a barra, né? Mas é tipo assim, nós aqui na Terra acessarmos mundos já regenerados. Porque como nós estamos num processo de provas e expiações, entrando já na regeneração, talvez aqueles que estão em êxtase vão aos mundos regenerados para pegar informação para ajudar a nossa jornada aqui. Né? Então, é mais ou menos... E no mundo dos felizes pode ser, talvez, Chico Xavier, talvez Divaldo Franco. Quer dizer, ele tem um padrão vibratório para poder estar nesses lugares. Que permite ele fazer essa viagem. Ou seja, o passaporte dele é top. Né? Agora, é gold. Qual é a diferença da questão da dupla vista? A dupla vista tem a ver com... Tem tudo a ver, né? Porque a dupla vista, na realidade, é que eu falo, são tudo terminologia, né? Quando a gente está no mundo espiritual, que a gente, à medida do momento em que eu vou perdendo, vou me desvinculando da matéria, o que acontece? O primeiro local a ser, digamos assim, receber essa informação é o cérebro. Porque o cérebro, na realidade, é um local, é a morada do espírito. Né? Não é que o espírito mora no cérebro, é porque é lá que estão o encéfalo, né? O hipotálamo, que são responsáveis pelas informações, os neurônios, né? Os axônios daquela informação, a sinapse, né? A sinapse é aquela energia que conversa um com o outro, levanta a mão, abaixa a mão, e assim por diante. Estou com frio, estou com calor. E o espírito, ele tem o acesso primordial no cérebro, não, no encéfalo. Cérebro não, no encéfalo. Encéfalo é a cabeça inteira, né? O encéfalo. Então, é sobre o encéfalo. Quando eu começo a me depurar, essas energias se tornam menos presas ao mundo material. E um dos locais que são mais afetados é a glândula pineal, né? Porque a glândula pineal ela é um cristal de apatita. É um cristalzinho mesmo, um cristal que a gente encontra. Esse cristal... Que tamanho que é a glândula pineal? Do tamanho de um arroz de feijão. É o tamanho do arrozinho. Um grão de arroz. Grão de arroz. Um grão de arroz. Tá. E ela... Mas onde ela fica? É fácil. Pega um arame, não vai fazer isso, né? Mas se a gente pegar um arame... Não é para enfiar o arame, é só para posicionar. Eu quero ver onde é que é, para enfiar aqui, enfiar aqui. Não, você imagina, né, um arame entrando e assim, lá naquele meio no X, ela está ali. E ela é responsável como ela é receptora, né? Ela não só recebe como transmite, essa informação passa por ela e ela está ligada ao hipotálamo. O hipotálamo
é o que é o responsável por todas as funções, né? Aí ela, por isso que o pessoal, a gente quando recebe aqueles que são médiums, né, psicofônico e tantos que recebem, né, que a gente fala essa linguagem vulgar, por que ele sente o frio, sente o calor? Ah, estou com medo, estou com raiva. Por quê? Porque o espírito está atuando na pineal com permissão do espírito encarnado, tá? Porque o próprio Kardec diz que espírito, esse papo ali assim, eu fiz porque eu não sabia. Isso aí, segundo Kardec, é conversa, tá? Tem o semiconsciente, tem o mecânico, o semiconsciente e o inconsciente. Só que o inconsciente sabe o que está fazendo, sim. O corpo o demônio tomou conta naquele momento. Não. Ele tomou conta, veja bem, ele tomou conta da área orgânica, né? É que nem você pegar um maionete, aquele maionete que você tem assim de fiozinho, é meu. Eu brinco lá, não sei o quê. Aí logo aqui, o Zé fala, posso brincar? Não, é meu, não vou deixar. Eu vou brigar com você. Não vai brigar. Entendeu? Então é mais ou menos assim, o corpo, ele é do espírito, tá? Então, só ocorre porque o espírito permite. Mas eu não lembro. Você pode... Não lembra, realmente não lembra, né? Por que não lembra? Da mesma forma que você não lembra quando você dorme, né? Quando você dorme, você não vai para o mundo espiritual, faz um monte de coisa, e quando retorna, não lembra... Eu não sonhei essa noite, agora, sonhou pra caramba, é a mesma coisa. Me diz uma coisa, então, essas pessoas que estão em êxtase, elas também são úteis, também vendo para o lado da doutrina, do centro espírita, elas podem ajudar? Não ajudam, normalmente ajudam. Normalmente são pessoas que vão em locais, por isso que aí uma das perguntas fala assim, que esses médiums que trabalham em êxtase, dá para confiar nele? Tipo assim, né? Dá para confiar? Será que o que ele fala é verdade dentro? É um pé na frente e outro pé atrás, né? Por isso que é importante o estudo, gente. Parece bobagem. Aí tem a livro dos Espíritos, pelo amor de Deus, 1014 perguntas, tá doido. Não é para decorar. Ninguém falou em decorar, falou em estudar. Porque quando a gente estuda alguma coisa, a nossa assim, necessidade escolhe, isso serve, isso não serve, né? Então, aquilo que me serve, eu guardo, né? Então, o que acontece? Avaliar o que está falando. Hoje nós temos aí, nas redes sociais, feitos absurdos, falando aí absurdos. E o que acontece? A pessoa que lê, por não ter conhecimento, ela sai divulgando, porque acha bacana aquilo, compartilhando. E você vai ver a informação, Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes, até o Chico Xavier, São Emanuel, até o Ismael, nosso governador da pátria, está psicografando também. Então nós temos que tomar cuidado com isso aí. Está psicografando? Eu já vi as duas psicografias do Ismael. Imagina se o Ismael não tem mais o que fazer, não fica dando mensagem para mim. E falando a mesma coisa, porque assim, os espíritos de alta estima não perdem tempo com coisas óbvias, né? Eles têm mais o que fazer, tem todo um agrupamento, às vezes uma constelação, que nem Ismael, tem todo o Brasil interligado com Jesus, assim, ou seja, tem muito mais responsabilidade. O próprio Chico, vocês acham que Chico hoje, tudo bem, mas o que ele está fazendo? Está estudando, né? Continua estudando. Com certeza. É isso mesmo. Continua. No final, hoje, no finalzinho, eu tenho um capítulo da revista, vocês já ouviram falar dessa revista? Acho que ela nem tem mais, né? Acho que ela não existe ainda. Desculpe, ela não existe mais. Super interessante. Eu tenho assinante dela. Tem um cálculo, tem um caso muito interessante que eu preciso que o pessoal vá desmistificar ou não, porque a revista é super interessante, ela não é espírita. Não, ela é científica. Ela é científica. E eles questionam, e eu quero colocar isso, e talvez a gente encaixe essa questão do êxtase. Mas a Marisa Pérez está perguntando para a gente assim, se nós estamos fazendo, vai ter algum show, alguma coisa. O problema é o seguinte, nós combinamos, porque a cor do NED agora vai ser vinho. Então, todo mundo, quando estiver assistindo o NED, vai usar vinho. Quem não tem, compra uma blusa. E outra coisa, tem uma norma lá no fundo que vocês não viram, mas está na última letrinha, bem pequenininha. Tem que ser camisa polo. Camisa polo. Vamos em frente, olha lá. Ana Lúcia está com boa tarde, Maleucard, boa tarde, Maleucard. A Sueli já está fazendo uma pergunta para você, olha lá. Consegue ler, não? Não consigo. Os espíritos que estão em êxtase e optam em ficar, ele usou o seu livre-arbítrio ou será considerado suicida? Ele usou o livre-arbítrio e é um suicida. Porque o livre-arbítrio, todos nós temos o tempo todo de efetuar coisas corretas ou não.
né? O Papai do Céu até avisa, né? Ele manda uma falange de espíritos, amigos espirituais. Fala assim, não, fala para ele não fazer isso, que vai ser bobagem. Eles falam, mas a gente vai, não, eu quero, que nem aquela criancinha mal criada, né, rebelde, não, eu vou. Não vai, eu vou. Aí, só que a decisão é minha, eu tenho que escolher por ela. A decisão é sua. Olha, vamos lá. A Sônia Silva Barbosa está perguntando, quando vibramos antes de dormir com fé, isso nos ajuda a não irmos para locais que os nossos espíritos não devem adentrar? Sim, com certeza. Mas, vibrar antes de hora de dormir, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acordei de manhã cedo, pisei no rabo do cachorro, ele daniu, eu chutei ele. Aí depois a mulher fez o café frio, não estava quente, eu xinguei com a mulher. O meu filho fez uma pergunta que eu não sabia, mandei ele passar. Peguei o carro, levei uma fechada e xinguei o cara até dar com pau. Já cheguei nervoso no trabalho, enchi o pitaco de todo mundo. Aí chega à noite, quando eu for dormir, eu tomo um banho bem relaxante, delicioso, relaxo. Ai, que mundo maravilhoso, né? Mas a mente está assim, ó, macaquinho dentro de uma loja de cristal, né? Aí eu vou e rezo. Vai depender muito. A gente pode... todo aquele pessoal que estava comigo desde o começo, porque hoje, o próprio Kardec fala, nós vivemos, Santo Agostinho também comentou isso, nós estamos com uma nuvem de companheiros, né? Onde, na maioria deles, é eles que nos dirigem. Por quê? Não é que eles nos dirigem, eles mandam em nós, não é isso, não. É que nós permitimos que eles nos dirijam. Quando o Livro do Espírito falou isso, né? Acho que a pergunta pode ser alguma coisa. Quando ele falou isso, que é bonito, isso é Edivaldo, o pessoal que lembra na hora assim. Né? Quando ele falou isso, eles quiseram o seguinte, que há essa possibilidade, mas logo adiante ele fala que nós é que os permitimos, porque é a lei de afinidade, e a lei de afinidade não é de lá para cá, não, é daqui para lá, a lei de afinidade. O telefone, que nem Chico Xavier falou, o telefone toca quando você quer falar com um amigo espiritual, né? Ou então parente, toca de lá para cá, não daqui para lá. Mas a lei de afinidade é daqui para lá. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções é que provocam essa ligação. E não é palavra, não. A pessoa fala assim, outro dia falei numa palestra, a pessoa ficou meio... Depois veio falar comigo no final, eu conversei com ela e entendeu. A palavra não tem poder. Ah, mas eu sempre falo e acontece. Não, tudo bem. A palavra, ela transmite aquilo que você está sentindo. Né? Porque se fosse assim, eu tinha raiva de alguém, chegava para o cara, não, eu te perdoo, está perdoado, tranquilo. E por dentro, assim, eu vou pegar esse cara, eu vou derrubar esse cara. Entendeu? Então, Mas acho que o sentido da palavra poder é simbólico. Simbólico, exatamente. Não é ao pé da letra, né? Não é que a palavra tem poder, né? É a forma como você conduz a palavra que tem esse poder, sabe, sinceridade. Sabe por que eu falo isso? Eu falo isso não como uma crítica dessas coisas, o negócio assim, né? Que é, eu te amo, né? Eu te amo, me perdoa, não sei o que, não sei o que lá. Eu te amo, me perdoa. O pessoal fala o dia inteiro, e porque acha que a vibração da casa vai ficar maravilhosa. Só que briga com o marido, ou o marido briga com a esposa, não tem paciência com o vizinho, entende? Então... Olha, a Regina Lago, ela perguntou, se a pessoa não lembra, como pode ser responsável? Quem disse que não lembra? Quem que não lembra? Fala para ela. Não lembra assim. Lembre-se que o corpo é o quê? É uma ferramenta, eu costumo dizer que é um escafandro. Sabe quando a gente vai mergulhar no alto mar? Tem aqueles... Tem o snorkel, né? Que é quando você... Aquela canudinha que fica para fora, quando você fica em cima da água. Tem um tanque, que é quando você vai até uma superfície de, sei lá, 60, 70 metros, profundidade de 70. E tem o escafandro. O escafandro é um negócio de ferro desse tamanho, não sei se ainda é, na minha época era, com roupa, com uma bota pesada, que é para... Né, ele suporta as altas pressões. Então, o nosso corpo é um escafandro, mas quem comanda o corpo é o espírito. E o que acontece? As nossas atitudes diárias, no mundo espiritual e em desdobramento, acontece um monte de coisas. E muitas coisas são o quê? Provas ou expiações. E quando nós estamos na escola, que fala assim, o professor fala assim, vamos à prova, o que ela faz?
guarda os cadernos, o papelzinho, olha, deixa eu olhar a tua mão, ver se está escrito embaixo, assim. Para quê? Para que a gente realmente mostre que nós estudamos ou estamos empenhados, né? Então, sabe sim, nós sabemos o que estamos fazendo. É isso aí. Antônio César Vicente está dando boa tarde. Boa A Mário tarde. Cávio deve estar falando do uniforme, né? Esses, aí complica, né? Deve ser do uniforme, acho que deve ser isso aí. Olha, a gente tem um caso aqui, que eu queria falar mais sobre o extra da seguinte forma. Até onde a gente consegue ajudar as pessoas. Esse caso apareceu na revista Super Interessante, tá? É um caso sobre... Eles falam de espíritos que prevêem o futuro, resolvem o mistério, curam doença. Esse senhor, Norrin Reiner, ele fala para o seguinte, que ele recebeu um investigador de nome Joe Uribe em sua casa na Flórida, em 1993. O caso em questão era um assassinato do auditor fiscal. O nome dele é Walter Sullivan, de 4 anos antes. O cara, 4 anos antes, foi assassinado. Norrie, um médium investigativo, pegou o cinto, pegou o relógio desse que foi assassinado 4 anos antes, que a vítima usava quando morreu e fechou os olhos. De repente, ele começou a convulsionar e uma espécie de transe, e ele falou: estão batendo em mim, estou muito machucado, acho que atiraram na minha nuca. E quando ele voltou a si, ele sabia descrever detalhes do rosto do assassino, da mulher, o local da morte, o esconderijo da arma, do crime. E o investigador até ficou impressionado, falou que nunca acreditou isso. Isso é possível? É, possível acontecer. E sabe quem fazia isso? O Chico Xavier. Tem uma história do Chico Xavier que ele ia fazer uma homenagem para ele. Conta aí. Né? Tem uma história do Chico Xavier que ele ia fazer uma homenagem para ele. Todo mundo achava que ele não sabia. Ele sabia do que ia homenagem no livro que iam fazer. Eu não lembro o nome agora. Aí o que aconteceu? Depois que veio a homenagem, aí foi Geraldinho, já sei o que vão fazer, mas fica só entre você que eu já sei, né? Tudo bem. Ele pegou o manuscrito, né? Mas, sabe o que acontece? Já que você sabe, eu queria saber se tudo que está aqui você aprova, se é verdade. Diz que o Chico pegou o manuscrito assim na mão, botou a mão em cima assim, fez assim e falou assim: pode publicar. Ele colocou a mão, e com a mão ele pegou toda a energia de quem escreveu, e lógico, a capacidade dele era monstruosa. E ele, na inflação de segundo, ele conheceu a história por detalhe. Isso é do médium ou isso é algum espírito auxiliar? Não, do médium. Do médium. Tem uma... Perdão que eu não estou lembrando agora, mas existe uma capacidade mediúnica de você pegar alguma coisa e contar a história daquela coisa. Por quê? Porque o nosso pensamento, nós mesmos falamos isso o tempo todo, ele jamais se perde. Eu, por exemplo, se eu quiser saber a minha vida, quando eu fui criado, aquela centelha, aquela molécula, um átomo, né? Porque a gente vai do átomo ao arcanjo, né? Nesse processo evolutivo. Então, eu já fui um mineral. O que é o mineral? Não, eu fui pedra, não é isso não é pedra não. Eu fui carbono, junto com nitrogênio, oxigênio, monta uma molécula e a junção da molécula, assim vai por diante. Aí vem o vegetal, o animal e assim por diante, é o hominal. Então, o que acontece? Se eu quiser saber como eu fui criado, psicometria? Eu sei. Psicometria? É psicometria. A Eliana está falando aqui. Psicometria. Esse pessoal de Ediana são maravilhosos. Obrigado. Isso, psicometria. Isso. Então, o que acontece? A pessoa pega... Eu conheci uma senhora, essa senhora, que ela tinha essa capacidade. Ela pegava um objeto e falava assim, esse objeto das pessoas, assim, 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 assado. E assim, assim, assado. E quando, antigamente, as vovós não gostavam de usar roupa de pessoa morta, de pessoa doente. Isso. Né? Isso tem um fundamento. Porque, então, no brechó é um perigo, então. Não, já vou falar já, para o pessoal não se assustar. Eu já vou mandar fechar o brechó. Vou mandar fechar o brechó. Não, deixa eu falar uma coisa para você. O que acontece? Esfregue a mão assim, ó. O que acontece? Esquenta. Para. Esfriou, não foi? Foi. Então, essa energia, ela é momentânea. Ela é momentânea. Então,
Cada material ele tem uma capacidade de absorver aquela informação. Se você pegar uma roupa de alguém, que, por exemplo, assim, eu estou usando essa, nós dois aqui combinamos, eu estou usando essa roupa azul. Quando eu botar essa roupa de uma máquina de lavar, ou, por exemplo, eu saio daqui agora e de repente tem alguém com essa capacidade, eu boto 10, 15 minutos e ele põe, olha, esse cara fiz a live, não sei o quê. Entendeu? Tá, as informações estão ali. Mas daí ela começa a diminuir essa capacidade. Entendeu? A pessoa lava. Tá? Tá lavando a roupa. Ela some. Então, nós estamos falando de composições com materiais, com átomos mais intensos. Por exemplo, o metal, né? A madeira, isso é pura física, gente. Né? A madeira não é isolante, você não isola com a madeira, ou seja, o átomo de energia ele não é bloqueado. Né? A água é condutora, assim, você pode. Então, o metal, o ouro, por exemplo, é condutor, o cobre é condutor. Então, depende do tipo de material, as informações estão naqueles átomos. Né? Mas, por quê? Porque o nosso pensamento ele é volátil, além de ser volátil, ele fica milhares de anos. Milhares de anos. Não diz que o pensamento... Mas faz mal eu usar uma roupa de alguém, por exemplo? Gente, eu estou fazendo pergunta como qualquer outra pessoa não soubesse da qualidade. Faz mal eu usar uma roupa de uma pessoa que foi extremamente negativa, uma pessoa muito ruim, não, porque e eu vou usar essa roupa, essa energia. A gente tem que desmistificar isso. Eu vou responder para vocês fácil, quer ver? Eu aluguei uma casa que o cara que estava lá, o cara queiro, brigão, não sei o quê, e assim por diante. Eu entrei com a minha energia dentro dessa casa. A casa, o cara era porco, embaixo, para de tudo sujo. Tudo sujo. Né? Tá. O que eu fiz? Eu fui lá, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei lá, lavei a casa, né? Não estou falando, não consigo escolhido, não. A casa que eu mudei foi uma casa muito legal. Mas é assim, eu fui lá que eu pintei a casa, fiz uma faxina, né? É lógico, sempre fica uma sujeirinha ali, é o que acontece com ela. Sempre tem uma sujeirinha ali, uma sujeirinha aqui, que conforme eu vou impondo a minha energia, ela vai desaparecendo. Entende? Então, no começo, se for uma coisa, por exemplo, estamos falando de brechó. O brechó é pouco provável que você vá sentir alguma coisa de algum médium, de alguma pessoa. Porque essa roupa leva um tempo. Né? Quanto tempo tem aí? É isso? Então, agora, eu não tenho essa capacidade. Talvez quem possa responder com mais qualificação. Eu vou até. É que essa pessoa já desencarnou. Pô, vamos fazer um trabalho mediúnico, depois ela vai. Não. Nós estamos fechados, não pode. Entendeu? Mas talvez pessoas mais qualificadas, que sejam, que tenham essa capacidade, possam dizer: não, eu consigo pegar uma roupa e sentir. Eu consigo pegar. Entendeu? Mas eu, na minha visão, não é opinião, não. Na minha visão, eu acredito que roupa, sapato, joias não. Joia, eu já acho que tem uma certa energia. Sapato, boné, essas coisas aí, depois de um certo tempo, ela perde a capacidade de armazenamento. Né? Agora, metal, sim. Tanto é que não, aqui, mas no caso tem ouro. Mas no caso do que nós lemos, tinha 4 anos que o cara já tinha sido assassinado. Ele pegou em quê? Ele pegou num relógio, em metal. Coisas... Metal. Ele pegou em metal. Pedra. Okay. Sabe o que tem informação? Muita informação? Os cristais. Os cristais, pessoal. Verdade, os cristais têm muita informação. O cristal, por exemplo, o cristal mesmo, aquele cristal branco, o que ele faz? E o que você está falando não é místico. Não, científico. Isso é científico. É bom deixar bem claro. Sabe claro. por que é científico? Ó, aqui tem ouro. Hepatita que nós temos no cérebro, não sei se aqui tem, mas deve ter algum mineral que possa fazer essa transmissão. Isso não é que eu falo, não é místico. É que a gente usa como misticismo e acaba dando certo. Por quê? Quer ver um exemplo que usa como misticismo e dá certo? Aquele famoso copo com sal atrás da porta. Ou com carvão. O pessoal fala assim, não, mas é porque o santo tal... Não é o santo tal, não. O sal, ele capta íons. Todos os íons que são provocados por pensamentos negativos. Se for positivo, o que ele faz? Ele atrai para lá, para aquele local. Por isso que você bota um aqui, um ali, mas é o sal grosso que faz isso. Né? O outro já é sal refinado, mas o sal grosso faz isso. O próprio carvão, pode ver que você põe ele, o carvão está no fundo, porque ele está captando energia. E as plantas também. Isso não é misticismo, isso é ciência. É que alguém falou para alguém, e a partir daí o cara falou, funcionou comigo. Então tá. Mas quem é? Mas quem é que faz isso? Aí o cara na hora já inventa, né? Quem que faz isso aí é o santo tal. Pronto, aí já...
passa para frente. Né? A gente até interrompeu aí, vamos ver o pessoal. Olha lá, a Mari Leocádio está falando o seguinte: mesmo a pessoa não orando ao deitar, mas tendo passado um dia tranquilo, de bons pensamentos e atitudes, ela terá uma noite mais tranquila Sim. do que aquela que já acordou chutando o cachorro Eu acho que, e orou? Se eu tive porque nós somos reflexos das nossas ações. Não adianta a gente passar o dia todo prejudicando pessoas, criticando, fazendo fofoca e for orar como dormir. Aqueles amigos que estão conosco vão dar risada, cai no chão gargalhando, não sei quem dá risada. Nós temos um livro chamado aconselho a todos vocês a lerem esse livro, Aconteceu na Casa Espírita. Não é por causa da Casa Espírita, mas é um enredo para vocês entenderem como funciona o mundo espiritual fora da nossa vista. Inclusive, nesse eu não vou falar que é muito comprido aqui, que não vai passar do tempo, mas para prejudicar uma pessoa, um dos espíritos intelectualmente mais elevados se transfigurou de Nossa Senhora para convencer um cara que era crente, entendeu? Para poder prejudicar a pessoa, tirar a esposa, que a esposa fazia um trabalho importantíssimo na Casa Espírita, e o marido não queria, porque bebia, também vivia no evangélico. Não estou falando nesse caso. Ele, não sei o quê, bababá. E uma senhora, de repente, uma senhorinha simples, o cara foi lá e usou aquela senhorinha como intercâmbio. Falou assim: olha, eu sou essa senhora, primeiro que a coisa fiadar, porque Jesus, não sei o que, depois, ludibriou ela falou para ele, e ele falou: tira sua esposa de lá, que aquele mundo é um mundo pervertido. Então, e ele começou a atazanar a vida, até que conseguiu tirar, que ela tinha uma tarefa bonita. Mas a escolha foi dela. Gente, sempre são nossas escolhas. Sempre. Isso, tá? Alcina Medeiros fez um comentário aqui sobre a questão mediúnica. Olha, não sei o que é, mas se ela falou, está falando. Não, eu não tenho dúvida. Estou brincando. Alcina, compra o vinho, tá? Esse tipo de mediunidade é para que, ao voltarmos desse estado, não mais sejamos como antes. Trazemos a alegria, a certeza na imortalidade. Está falando isso, está dizendo? Sim. Certeza na imortalidade e a felicidade que viu traz o rumo certo a ser seguido. Temos o exemplo de Eurípides, que se encontra com Jesus e ele está chorando. Eurípides pergunta por que o mestre estava chorando, se era por causa das pessoas que não conheciam o evangelho de Jesus. Jesus disse que não, ele chorava pelos que conheciam e não praticavam. Vamos falar, Cida, obrigado. Mas vamos pensar agora, assim, uma fé raciocinada. Você acha mesmo que Jesus fica chorando? Né? Mas, pai, então o Eurípides mentiu? Não, ele não mentiu, não. Não mentiu, não. Lembra na pergunta no final, que eles dizem que o médium, ou quem está em êxtase, traz consigo suas reminiscências, né? Suas informações com relação à vida corpórea? Por exemplo, como é que você explica para uma criança... eu vou falar uma coisa bem fácil aqui, quer ver? Como é que você explica para uma criança de 2 anos de idade a barriga da mamãe? Você fala assim: papai, né, tem um relacionamento com a mamãe, eu espero o papai, estou no óvulo, né? Não. Ela vai entender que ali está o irmãozinho e você vai ter que falar para ela alguma aí, cabe a cada um ainda, entender que como aquele irmãozinho chegou lá, aí vai inventar a cegonha, né? Fica mais fácil para explicar para as crianças da cegonha. Ou então o borto cor-de-rosa, né? Borto cor-de-rosa é da Amazônia, né? Então, o que é o folclore amazônico? Então, o que acontece? É a linguagem dele. É a linguagem dele, de Eurípides. Ele viu realmente, porque também, venhamos e convenhamos, a gente não senta ao lado de Jesus. Certo? Isso. É tudo uma psicosfera, né, gente? Uma psicosfera onde a gente sente a presença de Jesus e dentro da sua psicosfera psíquica, a gente cria a imagem dele da forma como nós vemos, que nós medimos os outros ou as coisas com a nossa régua, né? Porque se eu acho que Jesus é alto, com 2 metros de altura, cabelo corrido, olhos azuis, eu vou ver Jesus desse jeito. Se eu acho que Jesus é moreno, com cabelo ruivo, eu vou ver assim. Ou seja, é a minha psicosfera, né? Eu meço com a minha régua. Então, Barçanufo sentiu a energia e perguntou: e Jesus
dentro daquele processo estaria chorando. Mas, eu vou falar de novo, não é minha opinião, que eu não tenho opinião, mas a minha visão particular, dentro da racionalidade, né, dentro da reflexão, Jesus, ele não chora, ele não critica, ele não perdoa, porque ele ama e compreende. Você imaginou se Jesus chorasse por mim? Meu Deus do céu. Eles choravam cada um. Né? Nossa Senhora. Vamos lá. A Eliana, com aval já, inclusive, da Sônia, que já concorda com ela, a Eliana Fernandes fala o seguinte: o espírito é mais do que o corpo mais que a roupa. Nada a ver usar roupa de uma pessoa de pensamento negativo. Precisa só lavar. Tudo que é matéria não atrai espírito. Somente o pensamento atrai. Bola de cristal, búzios, pedras, tudo isso só serve para o médium se concentrar, porque ele se acostumou. Se fizesse uma oração, sintonizava mais. Verdade. Quantas vezes nós não temos intuições e inspirações? A intuição é quando arquivos que estão no nosso registros acásticos é a nossa biblioteca universal. Tudo que eu fizer aqui hoje, quando eu acordei, eu estou fazendo um diário, meu universo, fazendo um diário e estou guardando na minha biblioteca. Se um dia eu precisar, está lá guardado. Né? Então, essas informações estão tudo guardado na biblioteca. Se eu precisar, nesse momento, alguma coisa que eu tenha tido já uma vivência, um conhecimento, eu vou pegar aquele livro, vou trazer e vou distribuir. Só que não é nem milissegundo, é tão rápido que não dá para medir ainda, né? Porque o pensamento é uma energia que ainda não conseguiram medir. Já mediram a velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, é 299,96. Mas arredondaram para 300 mil km por segundo, a velocidade da luz. Já foi medida. Agora, o pensamento não conseguiram medir até hoje. Perceberam que o pensamento ele é imediato. Tanto é que tem uma pesquisa, né? Já falei sobre isso, que uma pessoa estava na Rússia, outra estava nos Estados Unidos, e pegaram duas células e deram um choque elétrico numa e a outra respondeu lá do outro lado. Né? Imediatamente. Sabe, como se fosse... Então, não dá para medir o pensamento. Não dá para medir o pensamento. Então, é uma verdade. Só que ainda nós precisamos nos agarrar, né, a algumas coisas e assim por diante. A Mari Lúcia Ventura está contando uma história aqui. Eu fiquei viúva em 2016 e de setembro de 2020 para cá, ouço sons de estalos de dedos sobre minha cabeça. Como os centros estão fechados, penso que alguém está aqui precisando se comunicar. Não sei se é o meu marido. Como devo me comportar? Oro, leio o Evangelho todas as noites, mas o barulho continua. Na maioria das noites não consigo dormir. Já pedi ajuda para vários centros espíritas, mas ninguém pode me ajudar. Verdade, porque só você pode se ajudar. O que acontece? Ler o Evangelho é importante, mas introspectar na informação do Evangelho, às vezes é difícil de entender. Quando você estiver fazendo Evangelho, o meu amigo Beni Coquito, meu parceiro dos Evangelhos, que todo dia nós temos às 18 horas, né? Diz o seguinte, que ao estar sozinho, e eu até concordo com ele, leia em voz alta o Evangelho. Leia em voz alta. Por que leia em voz alta? É evidente, mas não vão falar assim, mas peraí, o espírito é para o pensamento, nem todo, gente. Nem todo espírito lê os nossos pensamentos. Você sabia? Mais terra, não. Tem espírito que fica parado na porta, esperando você abrir, bate na porta, que, ó, isso. Né, para entrar. Só que acontece, se não, porque, olha, deixa eu falar para vocês. Para que possa um espírito fazer alguma coisa, um barulho, alguma coisa, precisa de ectoplasma. Se não tiver uma pessoa que possa ceder ectoplasma, todos nós temos ectoplasma, é um fluido que todos nós temos que vem das células, né? Na parte das células, das mitocôndrias. Ele envolve o fluido cósmico universal, o fluido vital, o alimento nosso, que tem caloria, que tem energia, né? A gente come alimento na combustão, ele gera. Então a mitocôndria fica carregada de energia. Né? E o ectoplasma, algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, né? Que é a energia do fluido do espírito. Né? Para que eles possam ter alguma atividade, eles precisam desse ectoplasma. Espírito nenhum consegue fazer alguma coisa sem o nosso
porque eles não têm capacidade. Agora, principalmente quando o espírito não conhece nada disso, não sabe nada do que é isso, ele acha até que não morreu. Ele fica na porta lá esperando, entendeu? Então, depende de cada caso, é um caso. Por que está instalando, quem está instalando? O fato de, por exemplo, ela não ter ajuda do centro, mas você pode fazer o seguinte, você pede para a espiritualidade levar esse irmão, orientar esse irmão direitinho, e faz uma coisa que funciona mais ou menos quando a gente tem aquelas moscas itinerantes lá no rosto da gente, ignora, começa a ignorar. Você fala, mas eu não consigo dormir, porque você está dando importância, você está ligado. Não, está esperando. Inclusive, você está esperando. A gente acaba vinculando isso. A gente espera. Então, assim, pede a espiritualidade que leve, mas também começa a ignorar. Começa a distrair tua cabeça, entendeu? Vai funcionar. Funciona. E fala assim, olha, eu não posso fazer nada por você. Então... Não tem jeito. Vamos lá. Alcina Menezes falou que ela acredita realmente. Foi uma forma de falar a questão do Jesus chorando. Provavelmente é isso. Obrigado, minha amiga. Você para mim falou. A Maleucado falou, concordo, sobre Jesus não chorar. Jamais imaginei isso sempre. O senti como uma fortaleza. A Eliana Fernandes também falou, Jesus chorou no Horto das Oliveiras. É um choro de pesar. Mas não que ele está triste com a gente, e porque ele sabe que vamos demorar para aprender. E sofrer nossas consequências. Os outros veem que estava encarnado. Ele ama, e quem ama se entristece pelos outros. Ele estava encarnado. O outro estava encarnado. Então, veja bem, gente, é outro mito que a gente tem que entender. Jesus, eu vou falar, assim, várias informações. Ele precisou de 4.000 anos, aproximadamente, para poder encarnar. Porque imagina o espírito de luz, é como se você pegar o nosso oceano e botar num copo d'água, né? Você tem que toda uma tecnologia e tal. Por quê? Ele precisou desse período de adaptação fluídica, né? Adaptação fluídica. Então, o que acontece? Jesus era um espírito muito evoluído. Aliás, é o nosso governo planetário. Falar que é evoluído é até um deboche, assim, né? Mas acontece que ele sentiu as interferências da matéria. Entende? Ele, nos Montes de Oliveira, acredito que tenha chorado, sim. Né? Porque ele sentiu a energia do ambiente. Porque ele conviveu. Jesus, ele, quando nos disse assim, podes fazer o que eu faço e muito mais, ele se fez carne, né? Para que nós entendêssemos que tudo aquilo que ele fez, nós podemos fazer. Olha só, porque se não era fácil, ele dava um estado de dedo, tudo resolvia, né? Não, ele falou assim, não, eu vou encarnar, né? Era a missão dele, todo mundo tem missão, viu? Até Jesus tinha a missão dele. A missão dele era justamente essa, mostrar para nós que nós podemos ser que nem ele, e só não somos porque não queremos, porque é muito trabalho, é o famoso sacro ofício, que vira sacrifício. É muito trabalho. Então, a gente tem que entender que Jesus chorou porque na época estava na matéria, entende? Mas hoje um Jesus é que nem o sol, gente. O Jesus é equivalente ao sol. O sol ele está em todos os locais. Todo mundo pode receber o calor dele. Não é isso? Isso aí. Vamos em frente. É que tem muita gente. A Aline Renata está perguntando, Renatinha, eu sempre vejo postagens de psicólogas, etc., psicoterapeuta, falando que não somos os nossos pensamentos. É verdade isso? Que não somos o que pensamos? Ao contrário, né? Ao contrário, né? Acho que talvez você não tenha, ou algum falou isso que quer contradizer, mas somos o que pensamos. Né? O próprio Emmanuel reforça isso o tempo todo com a gente, né? Que somos, o Chico fala que nós somos realmente o que pensamos. Né? Então, Eliana está falando que seria bom ela fazer o evangelho, aquele caso, né? Que ela sim, falou. Mas ela faz o evangelho, viu, Eliana? Ela já faz o evangelho. E ela faz um complemento aqui. Encarnado ou desencarnado, o sentimento de amor dele é o mesmo. Sim, não tenha dúvida. A Amália Carlos também está falando assim, gente, naquele momento, no Monte das Oliveiras, ele sentiu toda a dor do mundo. Sim. Mas é que nós falamos, né? Ele estava, assim, porque eu pergunto, Jesus, hoje, não está ciente da dor do mundo? Gente, a dor do mundo é responsável. Quem somos responsáveis pela dor é cada um de nós. Cada um de nós contribui pela dor mundial. Porque assim, por que existe... vamos falar do Covid, por exemplo, né? Porque é uma pandemia mundial, não é isso?
mundial, cada um de nós tem uma contribuição. Chega um momento, e é assim, eu fiz um negócio, pouquinho. Vou dar um exemplo. Um oceano, um lago, o Amazonas, o rio Amazonas. Eu sou ribeirinho, né? Aí eu despejo o meu óleo queimado lá, naquele imensidão de rio, pelo amor de Deus. Aí tem outro ribeirinho, faz isso. Tem outro ribeirinho, faz isso. E costuma-se, tem uma história chamada Sem Macaco, também não vou contar, mas vocês podem ir na internet, que é uma coisa longa, que chama a egrégora, né? Egrégora. Ou então campos morfogenéticos, que são responsáveis pelo que acontece conosco, com a sociedade. Aí todo mundo começa, o Newton joga, vou jogar também. O Newton joga também. Ou seja, cria uma simbiose de informação. O que vai acontecer? Por maior que seja esse rio, ele vai morrer, ou então vai se contaminar. E quem vai ser prejudicado? Todos aqueles que, por algum motivo, contribuíram, seja uma gotinha, uma colher. Então, hoje, a pandemia não é um castigo. Eu falo assim, é o castigo de Deus, é o castigo de Jesus, é a mãe Gaia, né? Que a pessoa chama a terra de mãe Gaia, que está se vingando. Não existe vingança nisso aí, não. É consequência. O que está acontecendo conosco é consequência. Pode acabar? Pode. Tanto pode acabar que quando... o que aconteceu? Quando todo mundo se recolheu, aí apareceu peixe. Outro dia eu estava vendo, tinha uma tartaruga no canal 4. Entrou assim no canal 4, o cara filmou uma tartaruguinha entrando assim no canal 4, saindo. Então, nós vimos baleia, ou seja, a pessoa fala assim, tá vendo? A natureza voltou normal. Alguns rios diminuíram a poluição, porque pararam as fábricas. É isso. O que nos falta é consciência. Só que tem um momento que as nossas atitudes geram uma consequência. Não para a mãe Gaia, não para Jesus, não para nós mesmos. Então, Jesus, ele não se entristece, ele não se magoa, ele não... Não, Jesus só nos compreende, somos crianças. Estamos aprendendo. Agora, existem crianças mal criadas, revoltadas, né? E crianças educadas. Também é onde que nós estamos no futuro, né? Vamos lá, Nilza Lozada. Grande Nilza. Um beijo, meu amigo. Quando sinto que pensamentos tristonhos venham invadir a minha mente, eu ligo na hora o meu aparelho de som e sintonizo a onda de música FM e a frequência muda instantaneamente. Mas essa Para alguns funciona, né? Para outros, às vezes, uma meditação, às vezes até uma televisão, né? Não sei. Sim. Alguma coisa que tem uma harmonia, né? Não vai escutar funk, não, porque... Não, funk não. Não. Sem preconceito. Né? Sem preconceito. A Maria Carlos falou, só acho, deve ser aquela coisa do Jesus, né? Que ela está se referindo, né? E depois ela fala, tanto que foi o momento que Jesus amarelou mesmo e chegou a pedir, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu vou te perguntar uma coisa para você. Será que pergunta para a Maleocárdio. Será que é verdade isso? Será que foi mesmo? Porque tem uma coisa que fala assim, todo traidor é italiano. Desculpa o italianinho. Fala com mais calma, devagarzinho. Todo tradutor é um traidor. É italiano. Quem é italiano todo tradutor é um traidor. Porque quando a Bíblia ela foi transcrita... Você sabia que quando começou o primeiro... a primeira leitura do Testamento foi 70 anos depois que Jesus já tinha desencarnado. Aí começou... se perdeu muita informação. Então, até onde isso que está se dizendo aí, de Jesus ter vacilado, onde isso é verdade? Até onde a crucificação dele... Não estou dizendo que não é. Exatamente. E vocês sabiam, eu vou falar uma coisa aqui, acho que vocês já sabem, que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, que foi um acordo entre o grupo, né? Porque naquela época era uma festa, né? Todo mundo fazia festa para arrecadar dinheiro, né? Então, como começou um apostolado, outro, não sei o quê, eles se juntaram, é o concílio, né, que se chama, se juntaram para falar assim, peraí, vamos março, que é o nascimento dele. Não, março para mim não dá, porque eu tenho outra coisa. E que tal janeiro? Não, janeiro é minha colheita. E então ficou em dezembro. É assim mesmo. Vamos lá. A Maleocárdio corrigiu, que é a Malelô, a gente entendeu uma. Eliana Fernandes fala, imagine você governar uma família e ver seu filho se desviando nas drogas. Você ia ficar feliz ou indiferente? Não.
ficaria triste. Imagine governar a Terra. Viu que eu falei para você, Eliana, né? Eliana, nossa amiga Eliana. Ah, Eliana, ó, viu como a gente mede os outros com a nossa própria régua? A gente mede, é isso, o sentimento que nós temos é a nossa régua de olhar o outro. Né? A gente usa muito isso na psicanálise, né? Por isso que a gente, quando vai fazer uma análise de alguém, a gente não intercede, não interfere. A gente diz que nós somos arqueólogos, né? A gente pega o sítio da pessoa e vai buscando. Então, a gente mede com a nossa régua. Tanto a gente mede que o nosso mundo está conturbado, porque se uma pessoa não faz alguma coisa, eu acho que ela não está fazendo por aquilo que eu acho, né? Por uma experiência pessoal. E às vezes não é a experiência da pessoa. Ou ela não fez, né? Ou ela fez porque eu acho que ela fez por causa daquilo, eu pego uma experiência minha, ou acho que ela não fez, eu pego uma experiência minha. Então nós estamos sempre experienciando, né, nos outros. Por isso que nós, os terapeutas, dizemos o seguinte: se você tem um conflito com algo ou com alguém, pare, respira e vá buscar em você o motivo desse conflito, porque não é o outro. Não, sempre é nós que estamos de uma maneira confrontando a nós mesmos. Tá certo. Pessoal, mais alguma pergunta? Estamos quase no finalzinho, nos minutos finais. Algum comentário, alguma dúvida? Alguma discordância também? Que eu né? quero, fique à vontade, eu amigo, quero aprender. Nosso amigo hoje está acelerado. Hoje ele falou assim a 120 por hora. Aqui dentro. É por causa do tempo, né? É. Então, a gente tem tanta coisa para... É assim, eu passo a semana toda com saudade de vocês. Então, quando eu vejo vocês, eu quero falar, né? A gente tem tanta coisa para falar. É tão diferente do que falar no WhatsApp. No WhatsApp é uma coisa, aqui é outra, né? É isso aí. Gente, mais alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai encerrar. Então, acho que o assunto era só sobre êxtase, a gente acabou falando de outros assuntos. Mas né? é bom, é importante. Né? E na semana que vem você vai falar um pouquinho sobre a questão da psicografia, né? Que você falou. Sim, Que vem. se tiver um espaço, a gente fala. Porque o meu amigo Marco Antônio, me parece, ele me perguntou a respeito disso e tal, com a dúvida, por que não vai, o pai já fica tanto tempo. E vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Só para encerrar, a Eliana está dando risada, falou, quando a gente for evoluído, saberemos como Jesus se sente. Olha, vai ser ruim de eu descobrir, porque quando eu for evoluído, Jesus vai estar longe. Hoje, Eliana falando, hoje eu acredito nos espíritos superiores, e só para encerrar, Maleocárdio, acelerado está o meu corretor, que manda tudo errado e eu passo vergonha. Eu também. Maleocárdio, eu não tenho tempo de ficar digitando, tudo sai tudo errado. É assim mesmo. Acho que vocês já perceberam que eu não digito. A Aline Renata está falando, muito obrigado, e desculpa pelas minhas perguntas confusas. Não foi, não. Não fala isso. Não fala isso, não. Foi ótimo. Para com isso. A gente está aqui para informar. Tá? Estamos aqui para aprender. Nós aqui também, tá? Porque cada pergunta sua cada pergunta que vocês fazem dá uma oportunidade que esse povo todinho conhece muito mais do que eu, possa ter a oportunidade de colocar aqui. Não pensa assim não, tá? Deixa eu só avisar vocês, hoje a gente vai ter o Beni Coquito com o livro Panoramas da Vida, muito bacana, às 20 horas. A gente agora, nas chamadas, a gente vai colocar a playlist. Quem quiser acompanhar desde o início, vai poder acompanhar todos os capítulos. Ele está no capítulo 8, do 1 ao 7, você vai poder acompanhar. E também teremos hoje, repassando novamente, o D'Alessandro, porque a gente teve uma falha aí na última vez do capítulo 4, a gente acabou mandando o capítulo 3, né? A gente acabou fazendo a edição errada, e a gente vai fazer o capítulo 4, do Alessandro, às 21h30 também. E final de semana, sábado, todos os dias, o Evangelho no Lar, com o Beni Coquito e Newton Júnior, eles estão nas nuvens, agora eles vão entrar nas nuvens, vocês vão ver. Tem uma novidade legal do Evangelho que... Isso. Vai ser bacana. O pessoal já está vendo, isso. E no sábado e no domingo vocês vão assistir Júlio Tavolaro. Júlio Tavolaro é aquele do Mundo Maior. Eu vou pegar para a gente usar. Eu sempre coloco no final de semana uma live que já ocorreu, uma live passada, a gente brinca que é o Ceará Coach, ano passado. E qual é o nome dela? A Carol Oliveira, do Meninas Espíritas. Meninas Espíritas, Carol Oliveira.
2 entrevistas sensacionais que passaram batido. Eu fico muito triste na época, porque eu queria que mais pessoas tivessem assistido. Vocês terão a oportunidade de assistir agora, no final de semana, tá bom? Obrigado por todos vocês que estão dando aí, ó. Obrigado, Regina Lago, Sueli Manfredi, Heloísa Inácio. Pessoal, um beijo no coração, mas você vai fazer a prece, né? Não. Aquela... Esqueci quem foi que falou que das perguntas dela. A Renata, Aline e Renata. Hã? Aqui perguntou, falando, desculpa a minha pergunta. Aline e Renata. Então, Renata, conto com você semana que vem e faz essas perguntas. Não se acanhe, não existe pergunta tola, não existe. A gente, tolo é aquele que se nega a responder, tá bom? É sempre aprendizado para todo mundo. Não pense assim, não existe isso, tá bom? Conto com você semana que vem. É isso aí. Faz a prece. Vamos então todos relaxando, nos preparando para esse momento em que os nossos amigos espirituais estão felizes, como eu sempre digo, quando nesse momento que a gente para, né, dá uma freada nesse nosso universo tão imediatista e algumas vezes materialista, e esses amigos nós permitimos senti-los. Então, nesse momento, respirem fundo, relaxem, fechem seus olhos e sintam-se abraçados. Eles, nesses momentos, vão nos abraçar, mostrando todo o amor que ele tem por nós. Os nossos amigos espirituais, os nossos familiares, que tiveram a permissão de estar junto conosco nesse momento, porque as suas energias, a sua sintonia, são energias e sintonias saudáveis. Esses amigos que estão fazendo uma asepsia em nossos lares, trazendo a paz, a harmonia, fazendo com que toda a mensagem de Jesus, de amor, nos envolva. A todos eles, a todos vocês, o nosso muito, muito obrigado. Que Deus, nosso Pai, ilumine e fortaleça cada vez mais os laços familiares. E que possamos todos, toda a humanidade, ser blindada contra essa, não vou dizer inimigo, mas adversário. Esse adversário que também ele quer viver, né? Ele busca a vida, só que de uma forma prejudicial a nós. Então, que sejamos todos blindados e, com isso, ele não encontre forma de continuar se reproduzindo. Mas que seja sempre feita a vontade do nosso Criador e do Mestre Jesus. E que essa vontade, quizás um dia, seja nossa. Muito obrigado, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Que assim seja. Sintam-se abraçados. Semana que vem todo mundo de vinho, que esse agora vai ser o uniforme do NED, tá bom? Polo. Vinho? Polo. Tem que ser polo. É, polo. Exatamente. Tá Olha, bom? o nosso amigo também, Rob Lopes também. Tá bom, pode deixar. também. Tá bom? Se eu não tiver em casa, eu vou comprar uma camisa polo. Gente, fiquem com Deus. Tchau, Tá? fique com Deus. Muito obrigado, viu? Uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br, conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeo.